Bom, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal O Refúgio do Conhecimento. Bom, a gente vai dar aqui início a uma nova série aqui, né, de pequenos curtas de vídeos aí justamente sobre análises referentes aí a episódios da atualidade, coisas aí que o pessoal vê corriqueiras, né, aleatórias aí, justamente sobre infortúnios, coisas que acontecem aí com o pessoal, vamos dizer assim, da sociedade aí, a high society, o pessoal, vamos dizer assim, progressista, a galera do mundo aí do paz e amor, do coloridão, essa galera toda bonitinha aí que normalmente faz tantas coisas erradas, né? Que é o que a gente pode chamar de tragicômico, né? Essa galera que normalmente aí enfim, cria seus projetos, dão em erros, né, que normalmente às vezes são catastróficos, infelizmente, né, sentimos pelas famílias, pelas pessoas aí que perdem seus entes queridos, ou que perdem financeiramente, ou que, enfim, alguma coisa dá errado, mas que é cômico ao mesmo tempo, justamente pela questão dos erros que essas próprias pessoas cometem, justamente em pró de ideologias, em pró de projetos aí, enfim, voltados a idealismos, ignorando justamente a própria ciência, a própria lógica, a própria razão dos fatos, e indo justamente no caminho contrário, né? Então nós vamos começar aqui esse nosso quadro aí, que vai se chamar justamente Análise Apimentada, né? Nossa análise apimentada aqui do Refúgio do Conhecimento. Então o que acontece? Hoje nós vamos aqui dar início, fazer aí um piloto, né? Ver o que o pessoal acha a respeito, né? Deixar liberado aí para comentários o pessoal que queira analisar, enfim, ver, achar o que acha desse piloto, né? E saber a gente poder dar continuidade aí justamente a respeito desse assunto, né? Desses assuntos mais irreverentes, mais aí engraçado, vamos dizer assim, tragicômicos da realidade. E novamente já dizemos desde o começo, lamentamos pelas vítimas, pelas pessoas, enfim, pelo ocorrido de algumas situações, né, do sofrimento das pessoas. Porém, falamos também da questão aqui dos erros, né, enfim, que tem que ser exposto para que outras pessoas não cometam os mesmos erros, né? Então a gente vai abordar a respeito aqui desses assuntos hoje. Então, peguem a pipoca, sentem no sofá e bora ouvir aí a nossa análise, né? Bom, pessoal, justamente dando início aqui, né, a nossa série a respeito da análise apimentada, nós vamos brindar essa estreia justamente aí falando a respeito do que ocorreu com o submarino Titã, né? Essa tragédia aí do submarino Titã, que muita gente se comoveu, muita gente ficou triste, realmente aí os pêsames ao pessoal, mas o que acontece? Vamos analisar profundamente o que aconteceu nesse episódio, né, para a gente ver a ironia das coisas. Bom, inicialmente a gente sabe que projetos de submarinos não são coisas lá muito baratas, né, são investimentos um pouco caros, né, de alguns milhões, cujos esses indivíduos de grande poder, o pessoal aí investe justamente para pesquisa, seja na área científica, aí lógico, né, vamos dizer na área científica, na área de exploração, de estudos, enfim, até porque, vamos dizer assim que exploração submarina, ela tem vários empecilhos, vamos dizer assim, que complicam a situação, né? Temos que levar em conta, pessoal que não curte muito ciência, mas às vezes ouve falar, existe a pressão, a gente chama de pressão, né, atmosférica. Existe a pressão quando você está em uma grande altitude, a quase ausência de pressão quando você está no nível do mar, que a pressão é bem mais baixa. E a pressão, ela volta a aumentar, em vez de explodir, ela implode. Quanto mais próximo, digamos, do centro ali como nós podemos dizer assim, centro magnético, né? Quanto mais próximo do centro magnético daquele globo, né? No caso, por exemplo, da Terra, por exemplo, quanto mais próximo desse centro, mais forte é a pressão para implodir, para, digamos, esmagar, no caso, qualquer tipo de massa em volta, enfim. Prova disso foi quando ali exploradores, né, justamente ali norte-americanos, foram explorar a Fossa das Marianas, na década de 60, né, do século 20. Enfim, uma fossa que tem mais ou menos os seus 11 mil metros de profundidade, o ponto mais profundo da Terra.
vamos dizer assim, não escavável, né? Que o pessoal foi explorar. Pra você ter uma ideia, o pessoal desceu nesse canyon profundo na década de 60 uma única vez. Depois não quiseram mais fazer exploração, ou não era mais rentável, ou interessante, enfim. Foram feitas poucas explorações nessa região. Por quê? Quanto mais profundo uma estrutura desce, maior é a pressão para implodir essa estrutura. Correto? Então o que acontece? Nesse episódio, os marinheiros quase morreram, para o pessoal ter uma ideia. Só lembro que o sobrenome deles era Picard. Jacques Picard, uma coisa assim, um dos criadores ali do projeto. Quando eles estavam, digamos, submergindo para explorar essa fossa das Marianas, o que ocorreu? Um dos vidros de blindagem, de exploração que eles estavam utilizando no submarino rachou. E por pouco, vamos dizer assim, pelo fio da navalha, que esses indivíduos não foram para o buraco, né? Não morreram por pouco, né? E o que acontece? Se você levar em conta isso, você descer, vamos dizer assim, a mais de 100, 200 metros de profundidade, a pressão já começa a ficar meio difícil ali para o ser humano, né? Quiçá você descer a mais de 500 metros de profundidade, a coisa fica muito feia para um ser humano. Quando a gente, voltando à questão aí da exploração do submarino Titã, o navio Titanic, né, os destroços do navio Titanic estão a 3.800 metros de profundidade. O pessoal tem uma ideia, são 3 km e 800 metros mar abaixo. Enfim, estamos falando ali do Mar do Norte, né, um mar que é extremamente gelado, uma água muito gelada, que é ali da região ali próxima ali à Nova Colômbia, que chamam, né? A Colômbia Britânica ali, que compreende ali o sul do Canadá, norte dos Estados Unidos, aquele litoral ali, aquela costa, né? É muito gelado. Isso já é uma situação complicada, já é um agravante para a pressão, a água ser fria, ser bem fria. E além disso, estarei a 3 km e 800 metros de profundidade. É tenso o negócio, né? Então o que acontece? Para você explorar uma região dessa, você tem que ter um equipamento de ponta, uma blindagem, vamos dizer assim, estupenda naquele submarino, né? Que seja feito ali de chumbo, de algum tipo de material forte o suficiente, de alguma liga de carbono, de algum material forte o suficiente, que não rache, né? Digamos, não sucumba à pressão à medida que aquele projeto, enfim, aquela estrutura ela vá baixando o mar abaixo, né? Que ela vá descendo. À medida que ela vai descendo, se aproximando do centro da Terra, quando a pressão para implodir é muito maior. Muito bem, voltamos aí à questão da exploração do navio Titanic, né? Olha que coisa engraçada. Ali na segunda metade dos anos 80, quando essa exploração ela começou, no início eram utilizadas sondas, né? Materiais ali com blindagem, pequenas câmeras, enfim, blindagem que eles utilizavam descendo com cordas ou com outros equipamentos metálicos até o fundo do mar para conseguirem fazer a exploração, né, dos destroços. Até que cientistas, né, indivíduos que, digamos, ficam ali décadas, né, estudando o projeto, enfim, formas de você criar essas blindagens, utilizando blindagens militares, enfim, de tanques, até embarcações, enfim, testando vários tipos de blindagem a fortíssimas pressões, para que você possa criar uma estrutura suficientemente capaz de transportar pessoas para aquele dito lugar, né? Tanto que um dos tripulantes, que inclusive morreu, né, nesse incidente agora, nos dias atuais, foi justamente um dos indivíduos que mais participou, né, justamente dessas explorações, que foi justamente aí o Paul-Henri Nargolet, né, que o cara era especialista em exploração do Titanic. Ele estava desde o primeiro projeto na segunda metade dos anos 80. O cara desceu lá, basicamente, para explorar o navio. Então, para o pessoal ter uma ideia, né, da complexidade da coisa, né, de você descer até lá embaixo para você explorar aquele dito cujo destroço. Enfim, e aí que vem aquela ironia da situação, né?
Os indivíduos daquela época, né, o pessoal aí, para quem ficou vendo as notícias, né, que o pessoal fica falando, que a empresa não aceitava indivíduos lá que fossem brancos ou pessoas de idade com mais de 50 anos, homens. Olha que absurdo, maluco. Mas enfim, voltando à situação aqui, para o pessoal ter uma ideia, esses indivíduos, sejam se eram brancos, afrodescendentes, sei lá, japoneses, enfim, o indivíduo que criou o projeto na época, os indivíduos que adotaram o projeto, eram cientistas que estudaram anos técnicas de blindagem para submarinos, para que pudesse ser feita aquela exploração, que é o projeto Mir, né, que inclusive foi utilizado desde o final dos anos 80 até o início dos anos 2000. O próprio James Cameron, o indivíduo que foi o diretor, né, do filme Titanic, né, que foi um sucesso de bilheteria, justamente embasou a ideia do filme toda basicamente na exploração do navio, feita por esses indivíduos. Então, para o pessoal ter uma ideia, o projeto levou anos para ser desenvolvido, testado, para depois os seres humanos serem incluídos lá dentro daquela cápsula e poderem descer 3.800 metros de profundidade para explorar os ditos cujos destroços do navio. Correto? E aí que vem aquela questão, voltando à questão da ironia, né? Da casualidade, vamos dizer assim, irônica da situação. Por quê? Quando você pega os indivíduos ali, voltamos a essa questão. Para você desenvolver um submarino, você tem que ter pessoal cientista, galera cabeça, pessoal que sabe o que está fazendo. A empresa que desenvolveu o submarino, né, que criou ali o projeto, basicamente, né, a OceanGate, né, é uma dessas empresas aí, acredito eu, não estou aqui dando nenhuma afirmação, né, simplesmente uma análise, simplesmente um comentário, né, a respeito, mas me parece ser uma dessas empresas assim, enfim, que gostam de sair bem na foto, esse pessoal que gosta de ser progressista, de estar na moda, né, esse cientificismo, entre aspas, né, essa fé, digamos, na ideologia da palavra ciência, né, e não na própria ciência em si, na lógica, na busca por fatos, no desenvolvimento do projeto em si, enfim. Não, é na questão do progressismo mesmo, o mundo ali enfim, colorido, bonitinho, todo mundo soltando, enfim, jujubas coloridas pelo céu. Então o que acontece? O sujeito vai lá, e em vez de no projeto ele utilizar o conhecimento, né, que indivíduos como Jacques Piccard, como os cientistas do projeto Mir desenvolveram, né, o projeto, inclusive o próprio indivíduo que estava com ele na tripulação, né, o Paul-Henri Nargolet e outros ali que trabalharam nos projetos, né, esses indivíduos que ele falou que ele não queria porque eram indivíduos mais velhos e antiquados, né, esse pessoal que, enfim, não compactua com o pessoal aí que não acredita em fatos, né, que acredita em um mundo colorido e bonitinho. Ele preferiu, enfim, contratar o pessoal mais jovem, sabe, essa galera que saiu lá das universidades aí de outros países, nós vamos comentar aqui, né, outros países de terceiro mundo, sabe, que o pessoal contrata a preço de banana para trabalhar, sabe, mas que daí, tipo, porque são pessoas ali que não pertencem ao porque não são de tal, vamos dizer assim, tal etnia que eles não gostam, entendeu? Enfim, toda essa questão que o pessoal sabe, né? Essa questão dessa sociedade bonitinha e, enfim, que de bonitinha não tem nada. Mas o que acontece? O pessoal vai lá, contrata esses indivíduos que mal saíram da universidade, não tem um conhecimento sobre exploração submarina em prática, eles não têm prática do estudo, né? Pessoas que receberam ali na mão o projeto para fazer, do nada, né? Criar essa estrutura, né? Sem, digamos ali, enfim, testar de uma forma mais contundente, cria uma porcaria de um projeto mal feito, um troço terrivelmente ruim, né? Que nem você pega essa história das pontes, essas estradas que o pessoal cria hoje em dia aí, que não duram 5 anos e vão ladeira abaixo. É a mesma coisa quando você vai lá e você cria um submarino de milhões com material porcaria ou com um projeto muito mal feito.
Resultado, o que acontece? Você coloca lá os indivíduos que pagaram para manter esse projeto, né? Que investiram um bom dinheiro, né? Uma soma bem poupuda de dinheiro para fazer essa exploração, para manter a sua empresa, né? Coloca esses indivíduos em um projeto porcaria, dentro de uma cápsula mal feita, cheia de defeitos, né? Justamente com ranhuras, com problemas, com maus apertos, material mal feito, enfim, com vãos. E o que acontece? Para o pessoal ter uma ideia, quanto mais essa estrutura ela afunda, mais a pressão externa vai comprimir aquela estrutura, vai forçar aquela estrutura a se implodir. Se tiver um buraquinho do tamanho de uma bola de gude, não precisa nem ser também uma bola de gude, uma bolinha de chumbo, um chumbinho de mata-rato. Se tiver um buraquinho do tamanho de um chumbinho de mata-rato, todos estão mortos. Aquilo literalmente implode. É amassado. O pessoal literalmente vira uma sardinha amassada em uma lata. É basicamente isso que aconteceu. Para o pessoal ter uma ideia, no fim das contas. Estrutura mal feita, resultado, ranhura, buraco. O que acontece? Chegou numa altura, pelo que se compreendeu ali, cerca de 1.200 metros de profundidade. Não chegou nem na metade do caminho, buraco. Resultado, implosão. 4 caboclos mortos, inclusive o caboclo que era um dos mais inteligentes e estudiosos sobre o assunto Titanic. E um outro indivíduo lá que era o presidente da empresa ainda que fez o bendito do submarino. Resultado, de que adiantou investir no mundo colorido, no pessoal bonitinho, novinho, cult, que saiu agora da universidade, pessoal bonitinho, sabe? Aquela galera que gosta de tragar os seus vapors coloridinhos, né? Saindo nuvens de arco-íris, aquele pessoal bonitinho que já saiu da universidade pronto com seu diploma na mão, os doutores da atualidade. Olha só que bonito. O pessoal foi lá e fez uma porcaria de um projeto, sem ter lá os velhos opressores feios, né? Os velhos ali feiosos, os velhos gordões, os velhos brancos, os velhos não sei o que, de 50 e poucos anos, que eram justamente o que tinham prática da experiência. Olha só, criaram o projeto do Mir 1 e o Mir 2, que literalmente exploraram todos os destroços do Titanic, fizeram um mapeamento completo do navio. Os caras que mais entendem do assunto. Você exclui essa turma e você deixa quem? Quem não entende pata vida nenhuma do negócio. Resultado, bom, temos mais um grupo na fila dos tongos e burros, né, da nossa sociedade atual. E o que acontece? Lá novamente falamos, lamentamos pelas vítimas, né, por todos que sofreram nesse ocorrido, mas também para mostrar para o pessoal, para que futuramente não façam a mesma cagada, o mesmo erro futuramente. Não vão lá e não criem uma porcaria de um projeto mal feito. Façam um projeto que justamente seja voltado à ciência, ao uso da razão. Saibam utilizar da prática, da experiência, sabe, dos mais velhos. Aprendam com as pessoas que já têm conhecimento, que estudaram, que aplicaram os seus conhecimentos, e você vai ter um bom resultado na vida, você pode ter certeza. Não vai largar a mão no projeto, não vai largar um projeto tão estupendo, uma coisa tão significativa e que justamente arrisque vidas na mão de gente inexperiente, que simplesmente tem um diplominha e uma colorida. Bom, esse foi o ensinamento de hoje, crianças. Aprendam a justamente fazer aquilo que é certo e não aquilo que é mais colorido ou bonitinho.